Bom, ele nasceu em Pindamonhangaba, no interior do estado de São Paulo. Aos 4 anos de idade, a família toda mudou-se para Sobral, no interior do Ceará, onde ele cresceu, estudou, se formou em Direito, depois foi professor universitário, aluno visitante em Harvard, nos Estados Unidos. Em 1988, com apenas 31 anos, foi eleito prefeito de Fortaleza, capital do Ceará. No final do mandato, foi apontado por pesquisas, inclusive pelo Datafolha, como o melhor prefeito do Brasil. Por sua atuação na prefeitura, elegeu-se governador do Ceará em 1990. Ele foi premiado pelo UNICEF por seu trabalho na redução da mortalidade infantil. E aqui eu vou acrescentar da minha própria cabeça a questão da educação. Sobrar um exemplo para o Brasil, e é uma criação do Ciro isso em relação à educação. Em 1994, foi convocado pelo então presidente Itamar Franco e assumiu o Ministério da Fazenda, onde ele comandou a economia e consolidou o Plano Real. Ciro foi 2 vezes candidato a presidente. Em 2003 foi convidado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ser ministro da Integração Nacional e tirou do papel o projeto da transposição do Rio São Francisco. Pai de 4 filhos, Ciro tem 38 anos de vida pública e nenhum processo por improbidade administrativa. Porque você não sabe o que é isso? Ele nunca meteu a mão no jarro. Não tem nada, uma vírgula para falar sobre corrupção. Muito boa tarde, Ciro Gomes. É um prazer ter você aqui no Alerta Super. Infelizmente não vou poder lhe ver por um probleminha técnico, porque eu queria ver a capa do livro que você está lançando. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Ricardo Sapir, um forte abraço a você, muito obrigado aí por ter me apresentado com a gente mineira, não só de Contagem, mas toda a Grande Belo Horizonte, e tem acesso também à nossa Rádio Tempo pelo mundo inteiro, pela internet. É um prazer muito grande falar com você. Ô Ciro, vamos começar falando primeiro do livro, pode ser? Claro, eu tô suas ordens, completamente. Me diga sobre esse livro aí, que eu já tô sabendo que a primeira edição já está esgotada. Como é que eu vou fazer para comprar o meu? Não se preocupe que o seu vai de presente, com muita alegria, porque mandando um presente desse para você, eu estou falando com o melhor da gente mineira. O livro é um esforço de explicar em linguagem mais simples possível o que está acontecendo com o Brasil. Por que o Brasil, entre os anos 50 e os anos 80, foi o país que mais explosivamente cresceu, se desenvolveu, distribuiu renda, evoluiu na sua maturidade tecnológica do mundo inteiro. Isso aqui é importante nesses tempos trágicos de crise, de incompetência, em que o Brasil está atolado, de medo da pandemia, a gente saber que entre 1950, que foi ali, sob o ponto de vista dos tempos da história, entre 1950 e 1980, o Brasil crescia até 15% ao ano. E, de repente, agora, nos anos 80 para cá, a gente tem crescendo uma média de 2%. E chegamos ao fundo do poço. Porque na última década, entre 2010 e 2020, o Brasil simplesmente colapsou e a consequência disso são milhões de pessoas desempregadas. Antes da pandemia, o Brasil já tinha 12 milhões de brasileiros desempregados, caminhamos agora tragicamente para 20 milhões de pessoas desempregadas e pela primeira vez na história, ainda antes da pandemia, tudo isso vai lamentavelmente se agravar, mais da metade do povo brasileiro empurrado para a informalidade, segurança. Caiu a linha do Ciro. Vamos pedir para tentar novamente ali. Eu vi o Everson chegando ali, podia ver com ele se consegue fazer essa conexão, porque tem muita gente participando, milhares e milhares de pessoas entrando aqui na nossa live. A cada minuto vai aumentando o número de pessoas e todo mundo quer sempre ouvir o Ciro Gomes, como eu disse, é um expoente da nossa política nacional. Evidentemente tem gente que não gosta dele, é um direito, todo mundo tem o direito de gostar de quem bem entende, né? Mas em matéria de preparo, eu confesso a vocês que eu não conheço ninguém que seja tão preparado para comandar um país. Em matéria de economia, em matéria de política pública, ele conhece do assunto, ele sabe do que ele está falando. Alguns às vezes colocam o Ciro como um homem bravo, um homem nervoso, estourado. É o jeito dele, mas o jeito dele prova que ele não está tão errado assim ser dessa forma, né? Como eu disse no início, o que deveria ser uma obrigação de todos nós brasileiros hoje acaba se tornando algo assim diferenciado, né? Quando você encontra alguém que tem tantos anos de vida pública
E aí não é só ele, nós temos outras pessoas também, né? Não é único, exclusivo, mas tem sempre que ser citado, né? Com 31 anos de vida pública e nenhum processo em relação à corrupção. Em relação a brigas, ele tem um monte, gosta de uma briga. Mas as brigas dele são boas, eu gosto quando ele fala, porque ele fala a verdade, ele não tem meias palavras, né? Eu acho interessante na hora que ele coloca essas situações e essas posições aí que tem que ser colocado. Agora sim, de volta em definitivo, com áudio e vídeo, vou poder ver a capa do livro do Ciro Gomes. Agora sim, Ciro, vamos falar do livro de novo. Boa tarde novamente. Boa tarde, Sapia. Um forte abraço a você. Desculpa aí os transtornos, a tecnologia às vezes deixa a gente na mão. Não. Mas a capa tá aqui, ó. Projeto Nacional TV da Esperança. Isso. Maravilha. Na verdade, é uma apreciação muito realista, mostra o tamanho do problema brasileiro, que não é simples, exige muita mão de obra, muita inteligência, muita maturidade, mas dá para terminar o livro com muita esperança, porque o Brasil tem base física, riquezas minerais, petróleo, terras agricultáveis, clima favorável, tem gente, o povo brasileiro, a raça é boa. Quando deu-se oportunidade, o povo brasileiro já foi capaz de produzir proezas que ali a década de 50 aos anos 80 mostra, né? Com Juscelino, por exemplo, o Brasil chegou a crescer 10% no único ano, tinha que ser mineiro, né? E criamos a Bossa Nova, fomos bicampeões mundiais de futebol, campeão mundial de boxe, campeão mundial de tênis, porque quando engrena, a nação se motiva e tudo acontece. Sem falar na Petrobras, na Vale do Rio Doce, uma série de conquistas extraordinárias, Usiminas, e, enfim, todas essas coisas importantes que o Brasil no passado construiu e que de um tempo para cá a gente só vende. Se você reparar, não interessa muito ideologia. Se você reparar, no passado o Brasil, um país muito mais precário, nós construímos coisas monstruosas. E agora essa gente que nos governa de um tempo para cá só vende, só estraga e não constrói nada para acrescentar para as novas gerações. Eu explico tudo isso e proponho como é que a gente sai dessa encalacrada. Ô Ciro, nós estamos passando por um momento que o mundo todo passando por um momento inimaginável aí há 6 meses atrás, ninguém poderia nem sonhar com um problema desse. E de repente a gente vê uma série de problemas acontecendo no Brasil. O Brasil hoje é citado no mundo todo como vexatória as atitudes que vêm sendo tomadas em relação à pandemia. Como é que você vê isso e como é que você, com toda a sua altivez, poderia ajudar o país a tentar sair disso ou é impossível? Não tem diálogo com o governo hoje a respeito disso? Infelizmente, o diálogo não tem. Ali, quando começou a pandemia, em princípio de março, e ainda havia dúvida se a repercussão seria tão grave quanto acabou se revelando, porque consulto cientistas, tenho mais de 700 pessoas das universidades me ajudando, de todas as áreas, eu fiz uma espécie de carta aberta ao presidente da República. Sim. E eu disse a todo mundo que leu a carta, é pública, né? Porque eu não tenho um diálogo direto com ele, mas eu mandei uma carta pública, uma carta aberta. E eu estava sugerindo ali basicamente uma coisa. Primeiro, essa doença, ela não tem nem vacina nem remédio. Certo. Isso é ciência, não adianta palpite, discussão, político ficar recomendando remédio, criar o partido da cloroquina, o partido contra a cloroquina, tudo isso é sintoma de ignorância. Quando a gente vai para o hospital, a gente lá sabe o que é que o médico vai fazer, eles é que estudaram, eles é que têm a ciência, eles que se prepararam, eles é que sabem o efeito colateral, qual é o benefício que estão monitorando. E no Brasil, portanto, se não tem remédio nem vacina, só tinha uma saída, é o isolamento social radical. Por quê? Porque o isolamento social radical interrompe a velocidade de contaminação, que é uma característica desse vírus selvagem. Tudo isso que eu estou dizendo ainda é verdade para hoje, mas uma parte do leite já derramou. Então, o Brasil chegou porque nós não tomamos a providência na hora correta, ainda hoje estamos aí tomando providência errada, dando sinal trocado, achando que é possível descomprimir antes. Não é possível. Aqui no Ceará, nós estamos 3 semanas na frente do resto do Brasil, porque somos muito turísticos. Já morreram 3.300 pessoas. E a gente tentou impedir os aviões de chegar e o Bolsonaro forçou a mão e o obrigou. Então, era 18 mil turistas chegando da Espanha, dos Estados Unidos, da Itália, eu estou rindo para não chorar, e a gente sabendo que o desastre vinha acontecer. Então, o isolamento radical, sendo a única saída, ele vai gerar um efeito econômico grave. Portanto, não tem essa discussão se é uma coisa ou outra. São os dois lados da mesma moeda. Portanto, você, para salvar a vida,
você tem que acudir a economia, indenizar as famílias, as pessoas, os desempregados, os mais frágeis, o pessoal da autônomo, os que não podem ficar em casa, caminhoneiro, caixa de supermercado, caixa de farmácia, os entregadores que estão fazendo aí o abastecimento, enfim, os policiais, os profissionais de saúde, especialmente. Então você tem que indenizar essas famílias e acudir as empresas. Quanto mais radical tivesse sido a decisão de fazer o lockdown, que é a parada total, menores seriam as consequências econômicas e mais rápido a gente poderia voltar organizadamente à normalidade. Isso já dizia a ciência lá atrás. Hoje a gente, lamentavelmente, está vendo o seguinte: quem fez isso? A China, onde começou a tragédia. A China tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, morreram menos de 6 mil chineses, porque fizeram o que tinha que ser feito. A Coreia do Sul morreu muito menos gente, né? A Nova Zelândia morreu muito menos gente e já estão voltando ao normal. O Brasil, Ricardo, só para você ter uma ideia, e o brasileiro que está nos ouvindo, é uma tragédia de desgoverno, de incompetência, de genocídio. O Brasil, eu fiz a atualização hoje, está com 31.199 pessoas mortas, com a grave subnotificação, e o resto da América do Sul todinho, contando das pequenas ex-guianas, até o Uruguai, passando por Venezuela, por Peru, regimes políticos totalmente distintos, mas uma demografia, ou seja, um povo parecido, de renda parecida, de clima parecido, somando todos os outros países, ele tem mais população do que o Brasil e morreu 1/3 disso. Qual é a diferença? Não é o clima, não é a riqueza, não é a demografia pobre, é o governo. Então nós erramos a mão e estamos errando gravemente a mão. O Brasil tinha que testar em massa, está nessa carta, e nós somos o país que menos testa no mundo. Minas Gerais é o estado, um dos estados que menos testa. Vocês estão aí correndo o risco de estarem subnotificando até mais de 1.500 mortes, que foram enterrados, os cidadãos e as cidadãs, com sintomas, a morte causada por infecção respiratória, mas quando você compara o mesmo período do ano passado, tem 750, 1.000% a mais dessas causas. Por que razão? É porque não estão testando e é a Covid que está matando, e você não tendo o teste não sabe para onde está indo a doença, portanto não sabe para onde ir o remédio. Depois o Brasil não fez aquilo que tinha que fazer em matéria de antecipar a compra de respiradores, de fazer a compra e a qualificação de leitos de UTI, o treinamento e a capacitação e o recrutamento de pessoal. Então nós estamos caminhando para uma tragédia em que as simulações hoje apontam para o epicentro, já é o Brasil, e nós vamos chegar, se Deus não nos salvar e a responsabilidade dos homens públicos que estão com a decisão na mão, nós vamos chegar entre 80 e 125 mil mortos no fim de agosto. Essas são as simulações das entidades globais e brasileiras que estão trabalhando em cima, né, da ciência. O que eu posso fazer? Brigar, levantar a voz. Eu estou falando 5, 6 horas por dia, não é, pedindo, pelo amor de Deus, que a população exija dos seus governantes, não é, que apoiem o esforço da população ficar em casa. Não está na hora de sair. Né? Voltar às aulas, por exemplo, significa colocar 48 milhões de filhos nossos como vetores de contaminação. Porque essa doença era terrível. Em 80%, 90% dos casos, ela é assintomática ou parece com aquilo que a incompetência criminosa do Bolsonaro falou, uma gripezinha. Só que em 5% dos casos, ela exige UTI e respirador. Ora, 5% de 200 milhões de habitantes, nós estamos vendo aí o que é. 5% de 200 milhões de habitantes é 1 milhão de pessoas. Ou seja, o Brasil tem 44, tinha registrado 44 milhões. São 10 milhões, Ciro. Quando a pandemia começou. Ô, Ciro, você é economista, 10 milhões. É claro, é porque eu fico querendo diminuir para não... Não, 10 milhões. 10 milhões de brasileiros. Vocês imaginam a loucura que é um negócio desse. Evidentemente, não é, isso não vai para lá porque algum isolamento nós estamos fazendo. E graças ao esforço de muitos prefeitos corretos, muitos governadores que estão em linha com a ciência, o Brasil não vai ter uma tragédia tão grave, mas nós estamos caminhando para 120 mil mortes. Ô Ciro, é aí que eu queria chegar. Desde o início dessa pandemia, eu sempre venho batendo aqui que falta uma liderança nesse país para bater a mão na mesa e falar, peraí, quem manda aqui sou eu e vai ser desse jeito. Porque é o seguinte, desculpa a expressão, mas vira uma casa da mãe Joana. Enquanto o prefeito de Belo Horizonte vem fazendo um trabalho aqui, fechando a cidade,
controlando, o Calil fazendo todo esse trabalho dele aqui, pedindo pro pessoal ficar em casa, fazendo campanhas e tal. Você tem na região metropolitana locais que já foram reabertos, com restaurantes reabertos, como Lagoa Santa. Eu estava indo para o aeroporto semana passada, parei para almoçar no restaurante ali, funcionando normalmente. Tudo bem, com as higienes, com álcool em gel e tal, mas tudo cai em Belo Horizonte, quer dizer, o Calil não é, ele mesmo disse semana passada, Belo Horizonte não é uma ilha. Aí você tem alguns estados que estão tentando se segurar, a gente vê alguma coisa no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, o próprio Ceará agora parece que o índice de contaminação caiu e muito, é o estado hoje com menos índice de contaminação, né? Com menor índice de contaminação, né? Isso, aqui tem um comitê científico e nós estamos conectados com as organizações de saúde mundiais e estamos fazendo pela letra. Aqui, por exemplo, isso que você está falando, o que é que fez o governador? Juntou os prefeitos todos, juntou a Assembleia Legislativa, juntou o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, os órgãos de controle, porque essas coisas você vai comprar e aí tem superfaturamento, tem gente que se aproveita. Ele botou todo mundo logo numa reunião virtual, naturalmente, e todo mundo se reúne e vai tomando as decisões. Então, como é que a gente pode descomprimir? É na hora que cada pessoa contaminada passa a contaminar menos de uma, estatisticamente, porque o Brasil está ainda, cada pessoa contaminada, por isso que é um crime voltar as crianças para a escola, porque elas viram um vetor de contaminação, fica ali com o narizinho escorrendo, tem uma febrezinha leve, mas ela vai contaminar a mãe, vai contaminar o professor, vai contaminar o avô. Então, no Brasil, nós ainda estamos com 1 para 3. Então, cada pessoa que está carregando o vírus, tem ou não sintoma, contamina 3. Ou seja, nós estamos aumentando a curva. Quando a gente chega em 1 para 1, para. Então, fica mais ou menos igual, aí fica aquele platô. Quando a gente consegue descer em que 2 contaminados contamina 1, aí você pode dizer, opa, agora os meus leitos de UTI estão disponíveis, agora a minha capacidade de internação está disponível. Que é o que está acontecendo no Ceará, né? Afrouxando. O Ceará já está menos de 1, né? Nós estamos fazendo aqui. Já está menos de 1, né? É o único estado brasileiro que está menos de 1. Mas eu ainda acho, porque nós vamos experimentar. Quando o governador experimentou a descompressão, já não estou gostando do que eu estou vendo. Já não estou gostando do que eu estou vendo. Porque essa informação ela não circula com a qualidade com que eu estou conversando com um grande jornalista. O nosso povo precisa sair. O princípio é a liberdade. Você quer abraçar os amigos, você quer tomar uma cerveja, você quer visitar os parentes. Isso mais que grave que isso, tem que trabalhar. Tem um termo que se usa muito aqui em Minas, que é o seguinte: quando a lata está vazia, fica complicado, né, Ciro? Então, exatamente isso. Então, as autoridades têm que ser exemplares, todo mundo trabalhando numa direção só para não dar informação cruzada, e tem que apoiar. E aí o que está acontecendo no Brasil? Ricardo, eu rio para não chorar, francamente, porque eu sou um lutador. Mas o Brasil fez chegar, entregou sem qualquer restrição a ajuda de R$600 da primeira fase para 27 mil foragidos da Justiça. Então nós fomos cruzar, né, o cadastro do Ministério da Justiça dos foragidos com o cadastro dos que receberam, nós achamos 27 mil foragidos da Justiça que receberam. Enquanto isso, quase 7 milhões de brasileiros que têm direito não receberam ainda. Então não é razoável. O crédito é desesperador. O crédito, o governo botou em 48 horas 1 trilhão e 200 bilhões de reais na mão do sistema financeiro privado, 1 trilhão de dinheiro público do caixa do Banco Central, com um pretexto, sem botar na regra, de que ia haver expansão do crédito para ajudar as empresas a atravessar a queda grave do faturamento e diminuir a taxa de juros. Sabe o que aconteceu? O crédito encolheu como nunca e a taxa de juros no Brasil, sem lei, subiu 70%. Ô Ciro, quanto tempo o governo brasileiro e os estados aguentam sustentar isso financeiramente falando, com a queda de receita que vem acontecendo? Da qualidade do isolamento. Essa é que é a grande burrice de uma certa elite brasileira, de uma fração egoísta. Se o isolamento fosse radical, em 15 dias a gente podia sair, o governo aguenta sustentar 3 meses de renda básica e 3 meses, 4 meses de queda de faturamento e de queda da receita pública. O problema é que nós estamos na meia bomba. Então deixa eu te dar os primeiros números. Sob o ponto de vista de efeito econômico, só em abril, o faturamento das indústrias caiu 18,8%.
Nunca houve nada parecido com um sexto disso. Só que você vê o tamanho do desmonte que esses incompetentes estão produzindo. O maior déficit público da história do Brasil, aquela diferença entre o que o governo arrecada e o que o governo gasta, foi 130 bilhões de reais no ano passado. Sabe quanto já está? E contando, 670 bilhões de reais é o buraco na conta do governo. Quebraram o Brasil. Quebraram o Brasil. O ajuda acaba a terceira parcela em junho. Nosso povo não aguenta sem uma ajuda. Então lá se vai mais. O crédito que era para chegar nas populações não chega. A Caixa Econômica está criminosamente um banco do governo exigindo a garantia real, contrapartida de 150 mil reais se o camarada quer pedir 150 mil reais. O Congresso aprovou uma carência de 8 meses para o cara tomar o dinheiro hoje e começar a pagar daqui 8 meses. O Bolsonaro vetou. Então você nem tem equação técnica de governo para a pandemia e uma tragédia de incompetência, de incapacidade de entender o tamanho da questão econômica. Então o Brasil já quebrou. A dívida pública brasileira vai atingir pela primeira vez 100% do PIB e quando ela atinge esse tamanho, ela começa a encurtar de prazo, é que nem a agiota. Sim. Se o camarada que lhe empresta dinheiro achar que você não vai dar conta de pagar, ele só começa a lhe emprestar com prazo muito curto, empresta hoje para receber amanhã e bota a faca no pescoço do juro alto. Hoje a Selic é 3% e o governo está pagando 6% para os bancos. Ou seja, enquanto está todo mundo quebrando, o comércio, a indústria, a agricultura, o povo sofrendo desemprego, de novo, a banqueirada está faturando com a tragédia, patrocinado pelo governo. Ô Ciro, me diga uma coisa. A minha preocupação, eu acho que ninguém melhor do que você, eu disse no início aqui quando estava te apresentando, eu não conheço hoje e não conhecia na eleição, digo em 2003, que em 2003 você estava bem mais novo, eu também, mas nas últimas eleições de 2018, você era, se não o mais preparado, um dos mais preparados. Nós tínhamos nomes preparados lá também, que eu tenho muito carinho, como o senador Álvaro Dias do Paraná, é meu conterrâneo, assim, praticamente, né? Ele nasceu em Quatá, mas foi criado em Maringá e Londrina e tal. Então, assim, são pessoas preparadas, pessoas conhecidas. Eu não conheço ninguém com a sua criatividade, a sua condição de lidar com política pública e com economia. Até quando você estava fora do ar, eu brinquei aqui, falei, o Ciro é brigão, ele briga com todo mundo e tal, ele gosta de fazer confusão e tal, mas é o jeitão dele. A minha pergunta é o seguinte: você é uma pessoa que tem total chance de colocar o Brasil nos trilhos. Você é pré-candidato às eleições em 2022. Você tem hoje no Brasil de 10 a 15% dos votos que são seus. Como é que faz pro Ciro dar uma guinada para chegar a 30, 35? Vai ter que se apoiar com quem? Como é que esse jogo político, como é que funcionaria isso pra gente ter o Ciro presidente em 2022? Ricardo, eu sou um velho ganhador de eleições, né? Graças à generosidade do povo do Ceará, que me conhece de perto, minhas qualidades que eu possa ter, todos os defeitos que eu certamente tenho, eu nunca perdi uma eleição no Ceará, nem aquelas que eu perdi para a presidência da República. Eu ganhei do Fernando Henrique, no auge do Real, exatamente. Eu ganhei do Lula aqui e tal. Nunca perdi uma eleição, né? Nunca. Isso me dá muito orgulho e honra. E eu sou a mesma pessoa. Claro que tem uma coisa que eu estou aprendendo com o tempo, é que o Brasil tem linguagens muito diferentes. Então, aquilo que no Ceará eu sei afirmativo, falar as coisas com clareza, né? Com um sotaque bastante desabrido, aqui é visto assim, o cara é sincero, não é mentiroso, não é um enrolão, e o cara só fala essas coisas porque não tem rabo de palha. Sim. Então, aqui isto é virtude, só que em alguns lugares assusta. Então você tem um paulista da elite e tal, fica, opa, que diabo é isso aí? Esse cara é um bocão, esse cara é um destemperado, eles usam isso, não me chamam de ladrão, não me chamam de incompetente, mas é o destemperado. E aí eu tenho que achar um lugar em que eu, com humildade, aprenda essas linguagens, mas ao mesmo tempo eu não quero virar um pé de alface, porque está arrebentando o Brasil. Na medida em que você vira um vaselino, nem um picolé elegante, de chuchu, né? Você vai virando um elegante, sabe o que é que acontece? Você descola da vida do povo. Sim. Porque o povo está passando o pão que o diabo amassou, meu irmão. E o povo está muito revoltado com a política, com a sua inconsequência. Isso é que é a tragédia brasileira, porque a política é a linguagem da democracia.
E o povo brasileiro acha que a política é um pardieiro de pilantra, de mentiroso, de mané ganhão, de privilégio, etc. Então eu vou ter que ter paciência, humildade, não quero virar um pé de alface, mas eu tenho que aprender, não é? Talvez a não dar tanta ênfase na linguagem, escolher metáforas, o tom de voz e tal, mas eu serei a mesma pessoa. Acho que, nesse momento, o Brasil precisa mais do que nunca que cada um de nós seja honesto, tenha clareza de posicionamento, diga a que senhor você quer servir, e se vai propor alguma coisa, tem que obrigar o cara a dizer de onde é que vem o dinheiro, sabe? Ah, vou fazer educação, saúde, vou moralizar, peraí. Ok, muito bem, gostei dessa parte aí. Agora, quanto custa? De onde é que vem o dinheiro? Você já fez isso alguma vez na vida? Quando você esteve no governo, você fez? E aí a gente ganha a parada. Porque, de fato, seja porque estou ficando velho, o mais treinado sou eu. Olha, você a última vez que esteve aqui comigo ao vivo, não foi a última entrevista, que já fizemos uma outra nesse intervalo por vídeo. Você brincou comigo aqui que ia me lançar na política. Então nós vamos fazer um negócio, mas temos que combinar com os russos, tá? Eu saio de vice do Calil agora para prefeito. Daqui 2 anos o Calil sai pro governo, você sai para presidente, eu fico prefeito de Belo Horizonte e nós damos um jeito nessas Minas Gerais, em BH e no Brasil. Olha, isso aí para mim é uma sinfonia, porque cada dia que passa admiro mais o Calil. O Calil é um exemplo de administrador, é um exemplo de quem não fica com conversa mole, de ficar bajulando demagogicamente o povo. Ele vai lá e diz que pão é pão, queijo é queijo e tal, e as pessoas respeitam, porque ele está entregando. Sim. Ele entrega, ele é um bom administrador, ele está preocupado concretamente em entregar. E você tem uma vida de comprometimento, né, com seus ouvintes, com seus espectadores, sempre na linha da defesa do que há de mais honrado, correto. Já sofreu constrangimentos e perseguições, você me conhece e eu também lhe conheço, por Sim. conta da sua fidelidade, afinal de contas, aos seus ouvintes, ao seu povo. E eu estou juntando uma turma boa aí. Em Minas Gerais tem o Maré Ringe, que conduz o nosso partido. Nosso segundo secretário da mesa. Isso, e eu tenho grandes planos para ele. E aí mesmo em Contagem, pertinho, está o Ivaí Soalheiro, que é aquele que nós vamos encarregar aí da tarefa de levar nossa bandeira em Contagem. Grande vereador, foi secretário aqui de desenvolvimento, fez um trabalho belíssimo, teve que deixar a secretaria agora para reassumir a Câmara, e é um excelente nome a Prefeitura de Contagem. Pois é, o Ivaí Soalheiro é um belo de um companheiro, é um amigo que eu vou aí carregar um panfleto para ele, balançar uma bandeira aí numa esquina por ele. E se você de fato topar, eu vou começar a conspirar, senhor. Olha lá. Tamo junto. Ô Ciro, pra gente finalizar nosso bate-papo aqui, esse livro foi lançado virtualmente, ele tem física, físico, você pode comprar ele pela internet para receber em casa, como é que tá o lançamento? Pode. Ele está no site da Amazon.com, certo. Amazon.com.br, né, que é o site local, já é o mais vendido do Brasil, para minha gratidão, né? E basicamente é uma ode à esperança, Ricardo. O problema brasileiro é muito grave, mas se a gente juntar a inteligência que o Brasil já tem, com essa generosidade que Deus nos deu dessa terra tão farta, nós vamos achar o caminho. Tá certo. Ciro Gomes, muito obrigado pela sua participação. Não vou desejar sucesso pro livro, porque já é um sucesso. Estamos aqui sempre à disposição do que você precisar, sempre um bom papo, sempre trazendo boas informações e parabéns pelo que você faz pelo nosso país. Eu sempre digo aqui, as pessoas às vezes me chamam de bolsominion, às vezes de petista, às vezes não sei o que, eu falo, gente, eu sou a favor do Brasil. Agora, se você quiser saber em quem eu voto, eu sou filiado ao PDT desde 1986. Um beijo no seu coração, Ciro. Beijo no seu coração, meu irmão. E se me permitir me despedir da boa gente mineira, é fazendo um apelo. Se você puder, meu irmão, não esqueça os políticos. Fique em casa, proteja seus amigos, sua família. E se a força de tudo você não puder ficar em casa, bote a máscara, fique 2 metros pelo menos de distância. Eu sei que isso num terminal de ônibus não é fácil. Lave a mão com álcool gel se puder. Enfim, se proteja, que a sua vida é muito cara e está em risco. Ok, muito obrigado. Ciro Gomes conversou com a gente.